Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos mostrar como fazer a montagem multicorpo no FreeCAD. Para começar, nós precisamos explicar o que é a montagem multicorpo. O FreeCAD ele oferece pelo menos duas formas de você fazer montagens, ou seja, unir vários componentes para formar uma máquina. A primeira é a montagem multicorpo. A montagem multicorpo ela toma vantagem da propriedade do FreeCAD de poder desenhar mais de um corpo em um único arquivo e fazer o posicionamento de cada um desses corpos de forma independente, de modo a colocá-los na posição que será utilizada na máquina. Dessa forma, a gente tem como fazer uma montagem de forma simples e rápida. Porém, tem a desvantagem dessas peças não estarem linkadas umas à outra, de modo que quando você movimentar uma peça, as outras não se movimentarão junto com aquela peça que você movimentou, o que pode não ser conveniente para montagens que tenham partes móveis. Nesse caso, nós veremos mais à frente como fazer a montagem através de link entre as peças, utilizando a bancada Assembly. Então começamos com nossa montagem multicorpo. Para começar, nós precisamos ter os corpos. Aqui na minha tela, eu já tenho uma pequena caixa que ela está num corpo que eu nominei como caixa. Porém, eu vou precisar de mais outros corpos para proceder à minha montagem. Então, o próximo corpo que eu vou fazer é a tampa. Antes de começar a tampa, eu vou ocultar a minha caixa, criar um corpo utilizando a função criar corpo. E agora eu vou proceder com o desenho da minha tampa da minha caixa. Agora eu vou renomear esse corpo como tampa. Aperto F2 e digito um novo nome. E agora perceba que eu tenho tanto a parte de baixo, que é a caixa, como a parte de cima, que é a tampa. Porém, se eu colocar as duas para serem visualizadas, elas vão ficar como se estivessem dentro uma da outra. Não é o resultado que eu quero. Então, agora eu vou proceder ao posicionamento da minha peça, no caso a tampa. Então, clico com o botão direito em cima de tampa e seleciono a opção transformar. Utilizando a opção transformar, eu posso utilizar esses vetores aqui para girar o meu objeto, caso seja necessário, e para mover o meu objeto, caso seja necessário. Perceba que aqui no menu transformação, eu tenho o incremento da translação, ou seja, do movimento, né? E o incremento da rotação, que é, no caso aqui, de 15 em 15 graus. Pegando na ponta da seta azul, eu movimento ela no eixo Z, a vermelha no eixo X, e a verde no eixo Y. Então agora eu vou posicionar a minha peça aqui na tampa, né, do meu objeto, na posição correspondente à tampa. Eu posso utilizar as visões ortogonais do cubo para verificar se a posição está correta. Eu também posso utilizar a ferramenta mais precisa de movimentação. Então, quando eu quiser movimentar precisamente, eu clico com o botão direito em cima do objeto que eu quero movimentar e seleciono a ferramenta posicionamento. A ferramenta posicionamento, eu tenho a possibilidade de movimentar a translação na posição X, Y e Z e também utilizar os ângulos na rotação no eixo Z, eixo Y e eixo X. Alterando para eixos de rotação do ângulo, aqui eu vou colocar o número 1 no eixo que eu quero girar e aqui eu determino o ângulo, caso seja necessário rotacionar em mais de um ângulo ao mesmo tempo. Porém, a rotação no ângulo de Euler costuma ser mais fácil. No nosso caso aqui, eu vou fazer com que haja a translação no eixo Z de 40 milímetros. Então eu digito o valor aqui e quando estiver na posição desejada, eu clico aqui no botão OK. Bom, aqui nós temos uma caixinha já desenhada com a posição da tampa. Se eu quiser agora adicionar mais componentes, eu posso utilizar, como tanto eu posso criar eles através da criação de corpos, como eu posso posicionar peças que são união de vários corpos, como eu também posso posicionar
elementos que eu importo de outros CADs. Por exemplo, eu vou importar um arquivo que eu posso pegar em algum site como o GrabCAD, o Tinkercad, dentre outros. Então eu clico aqui no menu Arquivo, seleciono a opção Importar e procuro o arquivo que eu vou importar. Lembrando que os formatos mais compatíveis são os formatos STEP e IGES, como está mostrado aqui na tela. Clico no arquivo selecionado, clico no botão OK. Essa caixa ele pede algumas opções para arquivos tipo STEP. Eu só clico OK, não preciso marcar nenhuma. E ele vai importar o arquivo desejado. No caso aqui é uma placa de circuito que eu desenvolvi no KiCad, que eu posso importar aqui para o FreeCAD. Então agora eu vou posicionar essa placa dentro da minha caixa. Para ficar mais fácil, eu posso colocar a tampa no modo transparente ou mesmo ocultá-la caso eu queira. Então colocar aqui em alternar transparência. E agora eu vou clicar aqui no objeto fechadura e fazer a transformação de posição dele. Então eu vou movimentar aqui no eixo X, vou movimentar aqui no eixo Y, posicionei ele aqui no centro da minha caixinha e agora eu vou olhar aqui na posição lateral no eixo Z. Então para mim colocar aqui na altura correta, eu clico aqui na setinha azul e coloco na posição correta. Então agora minha plaquinha de circuito está dentro da caixa na posição OK. Então clico aqui no botão e confirmo a operação. Bom, então agora que eu tenho a peça na posição certa, eu posso utilizar essas peças que eu adicionei para fazer edições nos corpos que já existem. Por exemplo, eu vou colocar aqui as torres de parafusamento na parte de baixo da minha caixa. Eu vou ocultar a tampa para facilitar o meu trabalho, né? E vou utilizar aqui uma ferramenta chamada Shape Binder. A ferramenta Shape Binder, ela cria como um decalque da superfície que você selecionar. Então eu quero uma superfície que dê para eu pegar a referência desses furos aqui, que é os furos da minha plaquinha de circuito. Então eu vou colocar a caixa como um corpo ativo, tanto dando um duplo clique como selecionando o corpo ativo. Vou selecionar a superfície da minha plaquinha de circuito, que é onde estão os furos que eu quero pegar a referência, e vou clicar nessa ferramenta aqui, chamada Criar Forma Agregada. Quando eu clico na ferramenta, ela criou para mim uma forma agregada a essa superfície. Eu posso inclusive ocultar a plaquinha de circuito, que essa superfície aqui ela pode ser utilizada para referência. Uma vez tendo a minha referência, eu vou clicar aqui na superfície do fundo da caixa, selecionar para criar um esboço. Vou pegar a referência da posição dos furos, clicando aqui na borda dos furos. E vou desenhar as torres de parafusamento a partir do centro dos furos, porque agora eu tenho a localização desses centros. Bom, coloquei os furos, agora eu vou selecioná-los com o Ctrl apertado e vou selecionar a ferramenta para colocar diâmetro. Colocar aqui 6 milímetros de diâmetro. Dá o close e agora eu vou fazer o preenchimento. Para facilitar a minha visualização, eu vou ocultar agora aqui esse decalque criado com o Binder. Seleciono aqui meu esboço, preenchimento. Vou colocar aqui com 5 milímetros de altura. Vou colocar aqui um ângulo de conicidade de menos 4 graus. E para ficar mais fácil ajustar a altura, eu posso ativar a visualização da minha placa de circuito. Então, minha placa de circuito agora estando visível, eu posso ajustar a altura da torre. Então, eu vou adicionar aqui a altura da torre. Pronto, está na altura correta. No caso aqui com 7 milímetros. Clico no botão OK e finalizo a função. Então, ó, eu vejo que agora eu tenho as torres de parafusamento. Se eu quiser concluir a torre de parafusamento, que falta agora fazer o furo aqui na superfície. Então eu clico aqui na superfície, clico em esboço, pego a referência
no sólido. E agora eu vou desenhar os furos. Seleciono os círculos e clico para colocar a restrição de diâmetro, no caso aqui 2,5 milímetros. Agora ativo aqui a perfuração, ok, e pronto. Ativando novamente a visualização da minha placa de circuito, nós temos agora a montagem da placa dentro da caixinha perfeitamente. Uma coisa interessante de utilizar esse Shape Binder, né, que é essa ferramenta que nós vimos por último, é que ela cria os objetos dependente da posição dela, de modo que se eu modificar a posição da minha plaquinha de circuito, quando eu confirmar a operação, as torres irão junto com minha plaquinha de circuito. Então isso é uma vantagem muito grande, porque torna fácil realizar ajuste de posição na minha montagem. Bom pessoal, por hoje encerramos por aqui. Até a próxima aula.